É a Pão Brasil, o site? Olá, boa noite. Vocês me escutam? Alguém me dá um alô aqui no chat para eu ver se estão me ouvindo? Imagem, som? Não estou conseguindo conexão com o chat. Aqui vem essa mensagem. Não é possível conectar ao chat. Tente novamente mais tarde. Fala aí com a Carla. Karime, eu vou entrar em contato com você por WhatsApp, tá? Porque o chat, não estou conseguindo conexão com o chat, eu preciso saber se a transmissão está bem, se vocês estão me ouvindo, tá? Tudo ótimo. Tá bem? Bom, que pena, eu estou sem comunicação com vocês. Tem uma mensagem aqui de que não foi possível conectar o chat. Tente novamente mais tarde. Eu não vou tentar nada, senão cai tudo. Vai ser um desastre. Vamos assim. Qualquer coisa, Karime, você manda por WhatsApp e as perguntas no final, tá bom? Ou, alternativa, a gente pode fazer depois um diálogo pelo e-mail, pelo mailing do grupo, tá? Pelo site, pelo e-mail da Apola. As perguntas podem ser feitas lá e a gente vai conversando por ali, né? A gente decidiu tentar esse modo de transmissão hoje, porque a Paula tem um canal de YouTube, né? E decidimos experimentar para ver se fica melhor. A gravação do anterior ficou muito ruim, né? E eu me embananei muito com as entradas, foi muito complexo. Então, eu acho que é mais fácil por aqui. Vamos ver se funciona melhor, tá? Bom, antes da gente começar no tema propriamente, eu queria dar alguns avisos, né? Primeiro, alguns esclarecimentos, né? Sobre questões que vocês mandaram ao longo da semana, né? Primeiro, queria me desculpar com vocês pela confusão com a bibliografia. Eu devia ter advertido a vocês, porque esse seminário 19, Lacan, nessa época que ele deu o seminário 19, ele estava fazendo, ao mesmo tempo, um ciclo de palestras num outro lugar. Ele costumava dar no Panteão e estava lá no Hospital Santani. Então, tem algumas versões do seminário que é o seminário integrado com as palestras que ele dava nos dois lugares, tá? Outras versões, e isso é uma confusão danada, porque tem outras versões que são dois seminários distintos. Um é o Ou Pior, que é o nome do seminário 19, o outro é o Saber do Psicanalista, que a gente encontra nas versões em espanhol, isso separado. Inclusive, na versão do espanhol, do seminário do Saber do Psicanalista, comparado com a nossa versão integrada, não há coincidência de algumas datas das aulas. Então, fica mesmo muito confuso. Eu imaginei que vocês fossem direto na versão das AA, que é a nossa em português, e não contém com essa confusão. Então, eu queria me desculpar com vocês por isso, tá? Segunda coisa é comentar a proposta que eu enviei por e-mail sobre o grupo clínico que o Alfredo Edelstein vai fazer, né? Ele funciona, já aconteceram vários outros, é bastante interessante, né? Muito diferente de tudo que eu já vi de trabalho clínico, muito articulado com a teoria, muito, muito interessante, né? Mas é um grupo fechado, obviamente, para quem atende pacientes, para quem tem clínica, e funciona em espanhol, né? Os analistas mandam os casos por escrito, e ficam no anonimato, claro, obviamente, os casos, né? E os analistas. Mas o grupo, o Alfredo vai fazendo uma leitura clínica em espanhol. Vários de vocês já ouviram o Alfredo falando, é muito claro, muito tranquilo, mas será em espanhol, tá? Meu chat ainda não foi habilitado. Bom, vou seguir assim, tá?
Em relação a essas 3 classes do seminário 19, eu vou trabalhar apenas 2 ideias presentes nessas aulas, que eu indiquei do Lacan, né. Ali, vocês podem ver, tem uma profusão de ideias, eu acho que essa aula podia render muito, essas aulas, essas 3, né, e a gente podia abordar as 3 por diversas perspectivas, mas eu quero abordar 2 ideias somente. A primeira, que é a afirmação de Lacan de que há um. O que quer dizer isso? Como conceber essa afirmação desde a teoria dos conjuntos? Esse é um ponto. A segunda é, que eu também vou abordar hoje, se der tempo, é a concepção do surgimento do número 1, que é a que Lacan toma de Frege, que se articula à noção do significante lacaniano. E eu queria começar problematizando 2 entendimentos correntes dessa afirmação há um, que em francês está escrito il y a de l'un, e eu já vi traduções em português, eu não me lembro agora onde, né? O há um traduzido por há do um, que na nossa língua isso não faz o menor sentido, né? Problematizar 2 pontos. O primeiro, o entendimento de que essa afirmação há um corresponderia à ideia de ponto de partida, a ideia de que se parte de um real que depois é simbolizado. A ideia de que primeiro está ali o organismo, né, o bebê, puro organismo, né, um saco de carne, como já ouvi, né, que depois do banho de linguagem se subjetiva. Então, aqui tem uma ideia muito clara de que primeiro está o real, que depois é simbolizado, tá? Não todo, obviamente, né? O segundo ponto que eu gostaria de problematizar, me parece que é consequência desse primeiro, é a ideia de sequência linear da cadeia significante, tá? Que primeiro haveria um S1, depois um S2, depois um S3, né? E o primeiro seria o que surgiu primeiro, ou seja, isso daria, assim, uma ideia de linearidade e de progressão da progressão linear da cadeia significante. E a gente vai ver que Lacan propõe a cadeia significante como circular. O S1, então, ela pensada naquela forma de bucle, circularmente, o S1 vai depender da sua posição na cadeia, tá? Da sua posição em relação aos outros significantes. Bom, a gente vai entrar em detalhe nisso aí em aulas futuras, tá? Não quero me estender muito, porque o assunto hoje é muito extenso e complexo. Bom, essa ideia de linearidade da cadeia e de sequência, primeiro o S1, depois o S2, cai completamente com a noção de tempo circular em Lacan. A gente viu que a linguagem para Lacan, retomando um pouco o que trabalhei a vez passada, a linguagem é hipotética e é constituída pelo conjunto de lalangues. Esse conjunto, composto pelas lalangues, que são seus elementos, esse conjunto se comporta como uma unidade, como se fosse um enxame, né? O zum-zum das lalangues se comportando como um. É o que quer dizer a afirmação de Lacan de que há um. Há um quer dizer que há linguagem, há discurso. E é sobre isso que pretendo trabalhar hoje com vocês, tá? Retomando, então, o que trabalhamos a vez passada. O estilo de Lacan, que propus que a gente pensasse como uma articulação entre a sua sofística e a sua proposta de formalização, o estilo de Lacan consiste num modo de dizer a linguagem. A teoria da linguagem de Lacan, a sua linguisteria, como também um modo, uma tentativa, né, de dizer do objeto A, o objeto faltante, que é pura criação significante, sem substancializá-los, evitando, então, desse modo, a confusão com o ser, né? Aqui, de cara, a gente enfrenta um problema.
Isso não seria contraditório com a afirmação de que há um? Né? Essa afirmação não nos levaria a concluir de que o um é? Ou seja, há um não nos levaria de imediato a concluir de que o um é? Afirmar que há um não seria equivalente a afirmar que há um ser? Aqui a gente tem um problema. Como evitar que esse um redunde em ser? No seminário 19, sim, eu sugiro que vocês abram os dois documentos que eu mandei para vocês, um com as citações, outro com os diagramas, que vou trabalhar hoje. Né? Que aí vocês vão acompanhando a leitura das citações e com os diagramas, acho que fica mais fácil. Né? A primeira citação do seminário 19, essa aula da versão integrada, que é do dia 4/5. Na versão não integrada, ela está no seminário Saber do Psicanalista, nós não temos assim em português. Ali, nessa aula e nessa citação, a gente pode ter alguma luz sobre esse A1 a partir da teoria dos conjuntos. Primeira citação. A questão é saber do que estamos falando ao dizermos A1 na via trilhada pela ciência, no que concerne a sua grande virada, a virada galileana, para dizer seu nome, e esta fiou-se decididamente no número como tal, no 1, que podemos qualificar de individual, e no que se enuncia no registro da lógica do número. Por essa perspectiva científica, não há tanta razão para nos interrogarmos sobre a existência, sobre a sustentação lógica que podemos dar ao unicórnio, na medida em que nenhum animal é concebido de maneira mais apropriada que o próprio unicórnio. É exatamente nessa perspectiva que podemos tomar o que chamamos de realidade, a realidade natural, no nível de um certo discurso, e não recuo na pretensão de que o discurso analítico seja esse. Fecha aspas. O unicórnio, então, seria uma espécie assim de protótipo de concepção dos animais, porque ele é pura criação significante, é puro conceito, não existe unicórnio, né, no que a gente chama de realidade física. O que Lacan está dizendo aqui, exatamente na mesma linha de Frege, é que o conceito é anterior à realidade. Tá? Ou pelo menos essa é a maneira que a gente devia conceber. Como pensar, então, esse A1 que anuncia que há linguagem, que há discurso? Como pensá-lo articulado à teoria dos conjuntos? É isso que pretendo trabalhar, desenvolver hoje com vocês. Pensá-lo a partir da teoria dos conjuntos evita a confusão com o ser. E esses capítulos que indiquei de Badiou ajudam, ou atrapalham, né, porque é complexo pra caramba, a pensar nisso. Badiou, em O Ser e o Evento, sustenta a tese de que as matemáticas pronunciam o que é dizível do ser enquanto ser. Isso não quer dizer que o ser seja matemático. A tese de Badiou não é sobre o mundo, é sobre o discurso. E ele faz isso desde a perspectiva da teoria dos conjuntos. Ele trabalha isso a partir da perspectiva da teoria dos conjuntos. Eu não vou entrar em detalhes, não tenho capacidade para isso, né? E eu espero que vocês estejam bem lembrados do ensino fundamental ou do antigo do ginásio. A teoria dos conjuntos, uma breve passada, né? Ela foi desenvolvida por Cantor. Ela é a teoria dos conjuntos é a teoria matemática do múltiplo puro. Conjunto é um conceito matemático que não apresenta uma definição. Num primeiro momento, o conjunto foi entendido como uma espécie assim de coleção de objetos, que acabou considerado como uma teoria ingênua dos conjuntos, essa de pensá-la como uma coleção de objetos. Né? E essa teoria ingênua dos conjuntos se distingue da teoria axiomática dos conjuntos. No seguinte sentido, a teoria ingênua, ela conta com uma compreensão informal dos conjuntos, exatamente como uma coleção de objetos. E esses objetos são chamados de elementos ou membros do conjunto. Enquanto essa última, que é a teoria axiomática dos conjuntos,
usa somente fatos sobre conjuntos, ou seja, seus elementos, os elementos desse conjunto que é definido por uma axiomática, eles são demonstráveis a partir de uma definição axiomática, justamente. Tá? Os matemáticos Zermelo e Frankl, eles propuseram uma remodulação dessa teoria ingênua dos conjuntos como forma de evitar os paradoxos daquela, como o paradoxo de Russell, que é bem conhecido, né? Eles propuseram que os elementos fossem definidos por sistemas axiomáticos. Tá? Cito Badiou, eu acho que eu não coloquei essa citação aí, porque ela é muito breve. O sistema Zermelo-Frankl postula que há apenas um tipo de apresentação de ser, que é o múltiplo. Então, nessa perspectiva, tudo que existe é múltiplo, tudo é conjunto. O múltiplo, então, seria o único modo de apresentação do ser, segundo o sistema Zermelo-Frankl. A teoria dos conjuntos trata da apresentação do ser, mas que tipo de ser? Badiou define ao ser como o ser infinito, que é pura multiplicidade. E quem fala desse ser é a matemática. Se foram os filósofos que formularam a questão sobre o ser, Badiou vai dizer que foram os matemáticos que responderam a essa questão. Tudo o que a gente sabe e o que a gente pode saber do ser enquanto ser, é assim que chama, a maneira que Badiou se refere a esse ser. Então, tudo que a gente sabe sobre ele se dá através da teoria pura do múltiplo. As matemáticas são o único discurso que sabe do que fala, porque elas sabem que seu objeto é efeito do próprio discurso, e não um ser. O ser, para as matemáticas, não é um objeto e nem cria objetos. Tá? Esse é que é o ser enquanto ser. Ele não é um objeto e nem cria objetos. O saber da matemática não deve ser representado, então, logicamente, né? Uma vez que sua representação colocaria o ser em posição de objeto. A matemática precisa ser desobjetivante, e vai na direção do que a gente trabalhava o encontro passado sobre o objeto lacaniano, né? Essa é a premissa da teoria da linguagem de Lacan, e aí se localiza a distinção entre representacionalismo e funcionamento significante. Representacionalismo, a gente trabalhou, teve uma aula sobre isso, sobre esse tema praticamente, mas só dando uma recapitulada, é aquele entendimento, representacionalismo, tá? Aquele entendimento do real original, que o simbólico vem nomear, né? A ideia de que o nome, o conceito, vem designar uma realidade, nomear uma realidade pré-existente, uma experiência ocorrida. Bom, toda a metafísica ocidental, ela foi armada num campo de presença, Derrida fala bastante sobre isso, é a presença do ser, o que determina toda uma corrente de pensamento e um modo de conceber o conhecimento. O representacionalismo presente na teoria do conhecimento, que é representar o que já está lá como um modo de conhecer, ele está submetido a essa metafísica. Segundo Badiou, a ontologia filosófica contemporânea está inteiramente dominada pelo nome de Heidegger. E para Heidegger, cito, né, isso está em O Ser e o Nada, eu estou trabalhando os capítulos do Badiou, que indiquei para vocês, tá? Então, é Badiou citando Heidegger. Abre aspas. As matemáticas são cegas, são a grande e maior potência do nada, a exclusão do pensamento pelo saber, fecha aspas. Acho que isso ajuda muito a pensar o rechaço da matemática, né? O rechaço atual, inclusive, da matemática. A filosofia contemporânea, sob a influência de Heidegger, continua submetida àquela essência da metafísica, ou seja, a figura do ser como presença.
As ontologias da presença, que Badiou chama de ontologias poéticas, elas são sustentadas pela ideia essencial da metafísica ocidental do ser como presença. Mesmo que o não ser seja considerado, né, ele é considerado a partir do ser. Então, a ideia de uma presença que se esquiva, que é dissipada ou perdida, marca a ontologia poética. E mesmo que se trate da esquiva ou perda, ainda assim ela está referida ao ser. É a esquiva do ser, é a perda do ser, é a dissipação da presença do ser, tá? As ontologias da presença e as ontologias matemáticas estão todas, as ontologias da presença e as ontologias poéticas estão todas referidas ao ser, tá? O que Badiou propõe como alternativa à ontologia poética e às ontologias da presença? O não ser. O não ser que ele chama de dimensão subtrativa do ser. Dimensão subtrativa do ser é o ser subtraído. Badiou opõe a sedução da poesia à dimensão subtrativa do ser. Ou o não ser, tá? É justo a direção do sujeito lacaniano, esse que é efeito do significante, esse que não corresponde ao indivíduo ou a um inconsciente que seria parte de um aparelho psíquico. Essa dimensão subtrativa do ser implica em ser excluído tanto da representação, né, como de toda a apresentação. A ontologia poética, ela está num impasse, segundo Badiou, um impasse de um excesso de presença em que o ser se esquiva. Há o ser que falta, se esquiva ou está perdido, mas há o ser. É possível reconhecer os vestígios desse modo de pensar no objeto perdido de Freud, na concepção do real lacaniano como inefável, né? Essa concepção seria que corresponde àquilo que do ser escapa ao dizer, né? Que a palavra não alcança. Essa concepção de real como inefável, que está ancorada nas ontologias da presença, ou na ontologia poética, leva a uma poética psicanalítica ou a uma psicanálise poética, como queiram. Para Badiou, a ontologia poética e da presença deve ser substituída pela ontologia matemática, na qual se realizam pela escrita, pela formalização, a desqualificação e a inapresentação, tá? Ou seja, a dessubstancialização da ideia do ser, né? Se dá para colocar dessa maneira. Segunda citação de Badiou em O Ser e o Evento. Abre aspas. Seja qual for o preço subjetivo disso, a filosofia deve designar, porque é do ser enquanto ser que se trata, a genealogia do discurso sobre o ser e a reflexão possível de sua essência. A quem? A Cantor, Gödel ou Cohen, mais que em Hölderlin, Trakl ou Celan. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a filosofia deveria confiar a genealogia do discurso sobre o ser à matemática e não à poesia. Isso é pesado. Como seria, então, considerar o A1 lacaniano à luz da teoria dos conjuntos? A teoria dos conjuntos é a teoria do múltiplo de múltiplos. As matemáticas não apresentam nada porque não há objetos matemáticos. Matemática não tem objeto. Isso não quer dizer que se trata de um jogo vazio. As matemáticas não apresentam nada porque o que elas têm a apresentar é a própria apresentação, sem que isso chegue nunca à forma de objeto. Então, as matemáticas são a condição de todo o discurso sobre o ser enquanto ser, ou o ser de não ente. Ser de não ente, Lacan se refere a isso lá em Subversão do Sujeito, num trecho curtíssimo, que eu nem botei para vocês, não copiei para vocês porque era muito curto. Subversão do Sujeito está escrito, ele diz o seguinte:
ser de não ente é assim que advém o eu como sujeito, tá? E o que Badiou propõe é que a condição para aceder a esse ser é via matemática. O problema da metafísica e das ontologias da presença é que a pergunta pelo ser, ela responde com o ente. Daí parte toda a ideia de presença e substancialização do ser. Então, as matemáticas não apresentam nada. O que elas apresentam é a própria apresentação, para recapitular. Agora, o que é a apresentação? O que é uma apresentação? A apresentação é aquilo de que se trata na teoria dos conjuntos. O que essa apresentação apresenta é sempre um múltiplo. E é essa apresentação que é contada como um. Tomando como exemplo o que a Lacan afirma no seminário 20, que trabalhei com vocês a vez passada, deem uma olhada aí no documento Diagramas, o primeiro diagrama. O que Lacan apresenta ali é que a linguagem seria um conjunto de Lalangues. Está ali, a linguagem. Estão vendo o primeiro diagrama? Eu estou sem chat ainda. Não sei o que acontece. O primeiro diagrama é o conjunto da linguagem, A, B, C, D, E são Lalangues, tá? Se o A1 deve ser pensado nos termos da teoria dos conjuntos, o que esse A1 apresenta? A linguagem. A linguagem em sua multiplicidade. A linguagem como conjunto de Lalangues, né? E esse conjunto é contado como um. Tá? O que Lacan opõe ao ser é o ser da significância. E aí, a terceira citação, que é do seminário 20. Eu acho que eu me enganei. Essa citação não está no seminário 20. Eu acho que eu me enganei. Eu acho que essa citação está na subversão do sujeito. Eu vou checar isso para vocês, depois mando um e-mail se eu tiver me equivocado, tá? Aqui está seminário 20, mas eu acho que é subversão do sujeito. Terceira citação. O que eu oponho como ser, se quiserem a qualquer preço que eu me sirva desse termo, é o ser da significância. O que Lacan propõe como ser é o ser da significância. O que é significância? Eu acho que a gente pode colocá-la como o conjunto dos elementos da linguagem, tais como significante, significado, significação, sentido e sujeito. A significância descreve esses elementos em suas relações, que são as combinações significantes, metafórica e metonímica, que produzem algum tipo de significação que, por sua vez, fica aberta ao mais além do sentido. Esse mais além do sentido, o que é? Por exemplo, se meu chefe me demite e me diz assim, bom, estou te demitindo porque estou fazendo uma série de cortes no meu quadro aqui de funcionários, essa situação toda da pandemia, vou ter que cortar gastos e estou te demitindo. Ok. Está dada a mensagem, né? O mais além dos sentidos poderia ser o seguinte, eu começo a pensar, será que foi isso mesmo? Mas por que será que eu fui demitido e fulano não foi? O que será que ele quis dizer? O que será que está por trás disso? Né? O mais além do sentido é toda essa especulação a que a gente se dedica, né, para além da significação. Bom, com tudo isso operando, com todos esses elementos em jogo, e eles sempre estão, eles estão aí desde o início, né? Com tudo isso operando, a gente tem o sujeito. Tá? O conceito de significância apresenta a linguagem estruturada. Então, A1 quer dizer que há discurso, há linguagem como conjunto de Lalangues. A significância em Lacan, assim como o A1, como vocês podem ver, referem-se a multiplicidades. O A1, então, indica que há linguagem, e a linguagem é o conjunto de Lalangues, que se comporta como uno, como uma unidade, mas que é uma multiplicidade.
E a significância, então, seria a apresentação desse um que é múltiplo, tá? O que é uma situação, então? Toda multiplicidade apresentada é uma situação. E uma situação indica que a multiplicidade apresentada tem lugar. Não se trata de um lugar físico, né? Mas um lugar. A significância pode ser pensada como a apresentação que indica que a linguagem tem lugar, que seria a sua situação, tá? Aqui Lacan localiza o gozo, lá na subversão do sujeito. Ele propõe que o gozo, como um lugar, situação, localização da multiplicidade apresentada pela significância, né? O gozo, ali ele propõe como um lugar, mas se a gente lembrar que o gozo é um produto da significância, né? Acho que a significância pode ser pensada da mesma maneira, como esse lugar, o lugar da linguagem. A estrutura é o que prescreve para essa multiplicidade apresentada o regime da conta por um. Isso que é apresentado se conta como um. A significância se conta por um, mas ela é múltipla. Agora, olho nisso aí, porque só depois da conta por um que o múltiplo é legível. Tá? O múltiplo é legível sempre depois da conta, né? E a conta se dá a partir da apresentação. Então, essa apresentação é pensável como múltipla retroativamente. Tá? Não existe situação sem o efeito da conta. Ou seja, toda situação, toda apresentação está submetida a esse regime da conta. Uma situação é uma apresentação estruturada. O que quer dizer isso? É um múltiplo tecido de uns. E o múltiplo é legível aí na estrutura como anterior a um. Mas isso é deduzido depois da conta por um. Então, é na retroação da conta que a multiplicidade é legível. Antes disso, não temos nada. Antes disso, né, o que a gente tem é a inconsistência, e isso para Badiou é impensável. E para Lacan também. Já trago essa citação. O que é o um? Tudo que é estruturado é múltiplo. A linguagem é múltipla, o inconsciente é múltiplo, a pulsão é múltipla. E vimos que a multiplicidade é deduzida a partir da conta por um. O que é estruturado se conta como um. Então, a constatação da linguagem como múltipla ou do inconsciente como múltiplo se dá a partir da consideração da sua estrutura. Ou seja, o que quer dizer isso? Né? Do regime da conta por um. Então, o que é o um? O um é um número, não um ser. O um, que não é um ser, não se apresenta, ele só opera. O um é a conta da apresentação, que se conta como um. Né? O um só existe como operação, que é a operação da conta por um. Essa conta faria do um ser? Não, se a gente considerar que o número tem um estatuto lógico, e é isso que Frege propõe. Eu vou trabalhar isso mais tarde, tá? É o resultado da conta. O que se apresenta é a situação estruturada que se conta por um. Então, a gente pode pensar que isso acontece na clínica, a partir de uma operação do analista que define o escopo da análise. O analista faz uma leitura clínica, essa leitura apresenta uma situação estruturada de modo significante, né, estruturada numa articulação significante, e essa situação estruturada vai ser o tema, sujeito, assunto da análise. Esse é o sujeito, né, lacaniano. Ver como estrutura está numa relação com leitura, isso é todo um tema, né, mas para trabalho futuro, né, mas me parece bastante interessante pensar dessa maneira, né, porque às vezes eu vou trabalhar isso na próxima, com mais detalhes, não vou entrar não, senão vou me desviando, e tem muita coisa para apresentar hoje.
Então, a estrutura, por retroação, obriga a considerar que a apresentação é um múltiplo inconsistente, né? Ele é consistente a partir de sua organização em conjunto. Ou seja, e a partir daí, da sua apresentação, é possível contar, né? Daí se pode contar. E isso autoriza, por antecipação, a compor os termos da apresentação como as unidades de um múltiplo consistente, portanto contável. Deixa eu repetir isso, porque isso é complexo, né? E isso aqui, aqui se localiza o que Lacan fala sobre, numa das 3 aulas do seminário 19, sobre a diferença entre o 1 do conjunto e o 1 dos seus elementos. São 2 coisas distintas, tá? Então, a estrutura, ela obriga por considerar a apresentação, a considerá-la como um múltiplo inconsistente. Isso retroativamente. Ou seja, o que quer dizer isso? Antes da apresentação, o que existe? Pura inconsistência, impensável, um múltiplo inconsistente. Né? E ela autoriza a estrutura a considerar, por antecipação, que os termos dessa apresentação podem ser contados como os elementos de um conjunto. Então, o múltiplo consistente. Tá? Quarta citação, que está em Lacan, no seminário 19. O móvel da teoria dos conjuntos cabe inteiro em que o 1 que existe do conjunto é distinto do 1 do elemento. Aqui a citação que eu falei que não sabia onde estava. Está na aula 19, do dia 19 do 4. Não é na aula 19, é no dia 19 do 4. Essa partilha da estrutura, né, da obrigação e da autorização, faz do 1 uma lei. Dá no mesmo dizer, para Badiou, que o 1 não é que dizer que ele é uma lei do múltiplo. No duplo sentido, daquilo pelo que o múltiplo é obrigado a se revelar como tal, porque o múltiplo é obrigado a se revelar como 1, tá? Uma vez que se apresenta, né, como uma unidade, mas em sua multiplicidade, e o 1 peraí, eu vou retomar, tá? Estava dizendo que Badiou, para ele, dá no mesmo dizer que o 1 não é, e dizer que o 1 é uma lei do múltiplo. Né? E essa lei tem um duplo sentido. Né? No sentido daquilo pelo que o múltiplo é obrigado a se revelar como tal, porque ele se revela como 1, e o 1 é uma lei do múltiplo também naquilo que regra a sua composição estruturada. Uma vez que a composição estruturada, ela está sempre submetida à conta por 1. Daí a gente tem que presença, que é o fundamento das ontologias da presença ou das ontologias poéticas, é o contrário exato da apresentação, que está em jogo na ontologia matemática. O que a apresentação apresenta é sempre múltiplo. Os termos do múltiplo apresentado, eles estão submetidos à lei da estrutura, que é a regra da conta por 1, da apresentação. Essa apresentação é contada como 1, e daí os termos que ela apresenta também podem ser contados, só a partir disso, né? Desse ordenamento. É porque há estrutura que podemos contar os seus elementos. A estrutura determina a conta por 1 em que o múltiplo apresentado é consistente, e isso é uma situação, tá? A estrutura não supõe o ser do 1, ao contrário, ela rechaça o ser do 1 num puro A operatório. E só admite como ser enquanto ser o múltiplo inconsistente, ou seja, só o que é ser enquanto ser é o múltiplo inconsistente, que é o que se supõe depois da multiplicidade apresentada. Só assim ele é pensável. O destino do múltiplo, então, é constituir o lugar que se afirma nesse A
onde opera o um, que é a lei da estrutura. Tá? Então, o destino do múltiplo é constituir o lugar onde opera a lei da estrutura. Lugar, e aí me refiro a Lacan, cuja falta tornaria vão o universo. Isso está em subversão do sujeito. Cuja falta torna o outro inconsistente. Lacan em subversão do sujeito. Esse lugar chama-se gozo, que é efeito da significância. Tá? Então, é pelo fato de ser contável que o múltiplo é consistente. O outrão inconsistente, equivalente ao múltiplo inconsistente, é caracterizado pelo fato de não ser contável. E aquilo que não é contável é impensável, né? É o que tornaria o outro inconsistente. A ausência desse lugar. Né? A ausência da apresentação tornaria o outro inconsistente. Né? E é a apresentação que permite supor retroativamente a inconsistência do outro. Não temos acesso a isso sem ser por essa via. Aquilo que está antes da apresentação de uma situação estruturada é impensável. É o múltiplo inconsistente, também suposto a partir da estrutura, deduzido a posteriori a partir da conta por um da apresentação. Então, a inconsistência não é verdadeiramente apresentada, não pode ser, porque toda a apresentação está submetida à lei da conta por um, né? E isso é o que Badiou vai chamar de inapresentação, que é o múltiplo inconsistente que não se pode contar, nem pensar, e nem apresentar, porque senão ele consiste. Bom, então a gente tem que o conjunto é uma multiplicidade consistente, e se pode contar os seus elementos a partir daí, da apresentação dessa multiplicidade. É como deve ser pensada a afirmação de Lacan de que há um à luz da teoria dos conjuntos. A gente costuma pensar a consistência sempre, é o nosso modo automático, intuitivo, comum de pensar. A consistência do lado do ser, da materialidade do ser, da materialidade física do ser, né? Daquilo que a gente percebe, toca, vê. Aquilo que é, desse modo, né, percebido por nós, que tem uma realidade física, tem consistência. Né? Mas a consistência aqui, para Frege, para matemática, para Cantor, na teoria dos conjuntos, e para Lacan, né, está do lado do número, daquilo que é contável. Nesse sentido, o unicórnio existe, ok? O 1 não é. Ele apenas está no princípio de toda a ideia apreendida por sua operação. Ou seja, sua operação é o quê? A sua apresentação estruturada. E não do lado do seu ser. O 1, ele está no princípio de toda a ideia que é apreendida do lado da sua apresentação e não do lado do seu ser. Tomemos como exemplo a ideia de pulsão. Trabalhei o encontro passado com vocês. A pulsão não é uma manifestação orgânica que tem uma representação no psiquismo, para Lacan. Essa é a concepção freudiana da pulsão. Lacan pensa isso bem diferente, está lá no Seminário 11. A pulsão é um conceito cuja apresentação acontece pela relação entre seus termos, que são pelo menos 4, tá? Que a gente pode deduzir da fórmula da pulsão, que é S barrado punção de A. Né? Quais são os termos desse conceito, que estão em relação significante, sujeito, demanda e outro, grande outro. Essa situação, que é a apresentação do conceito de pulsão, ela tem o nome de pulsão, justamente. A relação entre esses termos, que obedece a uma lógica quando apresentada, nos permite dizer que há pulsão. Né? Lembra que, acho que mencionei com vocês da outra vez, né, que Lacan se refere com ironia aos psicanalistas ingleses, que ele chama de filósofos, porque acreditavam na existência da pulsão como uma manifestação orgânica, como algo que tinha uma materialidade física. O A1
diz respeito a qualquer ideia na medida em que ele efetua a conta por um de um múltiplo. Então, a pulsão é um múltiplo que se conta como um, né? A partir disso, a gente pode afirmar que algo existente quando apresentado, que algo existe quando apresentado. A partir daí, a gente pode afirmar que esse algo apresentado seja isso ou aquilo, né? E não por uma realidade intrínseca à coisa. E aqui a gente se encontra com Frege, citação número 5, que está em Badiou citando Frege. Não encontrei essa referência em Badiou, eu suponho que esteja no livro da conceitografia de Frege. Leio a citação, tá? Todo conceito que se deixa inscrever numa linguagem totalmente formalizada, uma ideografia, prescreve uma multiplicidade existente, que é a dos termos, eles próprios inscritíveis, que recaem sob esse conceito, tá? Então, todo conceito se inscreve numa linguagem formalizada, todo conceito que se inscreve assim, numa linguagem formalizada, indica uma multiplicidade existente. A gente vai chegar a Frege daqui a pouco. Os termos que a teoria apresenta, eles são sempre dessa espécie chamada conjunto. O que pertence a um múltiplo é sempre um múltiplo. Retomando o exemplo do conceito de pulsão, né? A pulsão é um múltiplo e seus elementos, sujeito, significante, demanda e grande outro, também são múltiplos. O sujeito, por exemplo, é também um conceito, um múltiplo, que se define a partir de outros termos, tá? Desse modo, a gente tem que uma multiplicidade se deixa apresentar por outra multiplicidade. Agora, o que define um elemento de um conjunto? O elemento não é um estatuto de ser, não é um estatuto do ser. Os termos de uma teoria, ou dito nos termos da teoria dos conjuntos, os elementos de um conjunto não são elementos por uma qualidade intrínseca do ser. Ser elemento de um conjunto matemático implica em obedecer a determinado axioma. Ser elemento de um conjunto, que é um conceito, implica em obedecer a certa relação lógica pré-estabelecida entre os termos. Relações em que uma multiplicidade se deixa apresentar por outra multiplicidade. Então, daí a gente deduz que tudo que a teoria apresenta é múltiplo. E o que a teoria apresenta é a apresentação, não a coisa em si. Isso dá uma tremenda confusão, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o que a teoria apresenta é a coisa em si, que é o modo de pensar, né, na teoria do conhecimento, é um modo de pensar representacionalista. Não dá para pensar a teoria lacaniana nessa chave. Até dá, mas eu acho que leva a uma série de confusões, acho, inclusive, a que chegou o Freud do lacanismo. Badiou propõe isso, de que tudo que a teoria apresenta é múltiplo, né? Ele propõe isso para a teoria de um modo geral, toda a teoria é pensada dessa maneira. E isso se aplica completamente à teoria de Lacan. Ela não é uma representação. Seria uma representação se se tratasse da coisa em si representada pelo conceito, né? E não é disso que se trata. Assim é considerado o conceito como a apresentação de uma multiplicidade que se conta por um, e não uma representação de algo que está lá no outro lugar. A pulsão não é uma coisa, mas uma apresentação estruturada. Citação número 6. Deixa eu ver se meu chat já se restabeleceu. Não, eu nem consigo escrever. Chega aí. Aqui dá a mesma mensagem. Bom, vamos seguir. Citação número 6. O 1, tem alguma novidade aí? O 1 está no princípio de toda ideia apreendida do lado de sua operação, não do lado do seu ser. Isso é Badiou. Esse ser múltiplo, assim o chama Badiou,
Se ele for confiado apenas à linguagem natural e à intuição, não se separa a presunção de ser do um. Como a gente viu, a linguagem, justamente porque a linguagem faz ser, né? Esse ser múltiplo, se for confiado à linguagem natural e à intuição, não permite a distinção entre consistência e inconsistência, entre ser e não ser. Mais uma coisa, um e múltiplo não são contrários. Uma vez que o um não é e o múltiplo é a forma de toda a apresentação do ser, é o que se conta como um, quer dizer, eles não são contrários. O um não é, e o múltiplo é a forma de toda a apresentação do ser, que se conta por um, né? O problema é que o conceito ancorado apenas na linguagem natural implica o ser do um, né? Pela própria propriedade da linguagem, né? Pela propriedade da linguagem mesma de fazer um. Retomando, então, o conceito de significância, e aí vocês me desculpem a repetição, eu acho que estou me repetindo muito no esforço de clareza, né? E assim a gente aprende matemática na escola, né? A cada elemento novo que é introduzido, a gente tem que recapitular os anteriores, porque eles estão todos armados numa estrutura que é lógica. Então, me repito nesse esforço de deixar claro, né, o que estou tentando trazer para vocês. A cada elemento novo, faço uma recapitulação, porque as articulações vão ficando mais complexas. Retomo, então, o conceito de significância. A significância, lembra, o conjunto dos elementos da linguagem, apresenta a estrutura da linguagem, que é múltipla. E essa apresentação é contada como um. É o que designa a formulação de Lacan, A1. Ok? Até agora? Lacan se refere ao ser da significância, naquela citação, né? O que eu oponho como ser, se quiserem a qualquer preço que eu me sirva desse termo, é o ser da significância. Ele se refere a esse ser numa concessão declarada com uma certa ironia, né? Aqueles que clamam pelo ser, né? E essa concessão me parece desnecessária, uma vez que da significância não dá para deduzir nenhum ser, né? Ou necessária unicamente essa concessão, exatamente para denunciar o equívoco recorrente de supor ali um ser. O A1, na teoria lacaniana, tem uma função apresentativa, e o 1 é o resultado da conta, a conta por 1, justamente determinada pela estrutura. Não se refere a que haja um ser. Que haja um não quer dizer que o 1 seja, melhor dizendo, o A1 não corresponde ao o 1 é, tá? Insisto nisso pelo tanto de equívoco que isso pode suscitar. E por que pode suscitar o equívoco? Porque sim, o A1 corresponderia ao 1 é se a gente tomasse essa afirmação pela via das ontologias da presença, ou das ontologias poéticas. O 1 é uma tese falsa, segundo Badiou, sustentada pelas ontologias da presença. A1 não implica em ser, por isso que ele chama de o 1 é uma tese falsa. Porque o A1 não implica em ser. O 1 não é. O 1 é um número, e não um ser. E a teoria dos conjuntos efetua que o 1 não é. Só é possível afirmar que o 1 não é a partir da ontologia matemática. Nas ontologias da presença ou poéticas, o não ser faz parte do ser de qualquer maneira, mesmo que em sua ausência, como a gente viu, né? As ontologias da presença afirmam que sim, o 1 é. Ainda que seja na metáfora da sua grandeza inconsistente, como é o ser supremo, absoluto, como seria Deus no fim das contas. E Cantor faz um malabarismo danado para salvar a Deus. O que ele faz para salvar a Deus da presunção absoluta do múltiplo? Ele chega à formulação de que o 1 é
o não ser do múltiplo. E aí reside Deus. Essa lógica que determina que o um não é, estabelece o reinado dos números sobre as situações efetivas para Badiou. E me arrisco a dizer que para Lacan também. Daria para a gente desdobrar essa formulação do A1 da seguinte maneira. A apresentação faz existir algo, dando a esse algo consistência e lugar. Isso que é apresentado se conta como um. Um é um número resultante de uma operação e não um ser. E muito da confusão do um com o ser se deve à nossa concepção intuitiva do número, que é empírica, né? A gente pensa normalmente que o número serve para contar as coisas que existem. Essa é a nossa ideia comum. E Frege vai noutra direção e defende o estatuto lógico do número. Lacan adere a essa ideia de Frege plenamente. A gente vai ver daqui a pouco como é a concepção do estatuto lógico do número por Frege. Tudo que é estruturado é múltiplo. Tá? Só existe múltiplo consistente. Só há um. O um é um múltiplo consistente e isso é o que há, é o que existe. Tudo que há está submetido à lógica dos conjuntos, para Badiou. Então, a ontologia matemática é aquela que pode pronunciar o que é dizível desse ser, do ser de não ente, que é o ser da significância, e de onde advém o eu como sujeito, né? Ser de não ente é assim que advém o eu como sujeito. E desse ser, segundo Badiou, só a matemática pode dizer. Como é que está indo até agora? Estão ouvindo? Tá tudo bem? Me manda uma mensagem por WhatsApp, porque... Ou então escreve aqui no chat, para ver se está funcionando. Não. Deu erro. Deixa eu dar uma olhada. Tá tudo certo aí? Posso prosseguir? Ok. Obrigado, Karine. Aqui, ó. Não sei o que deu. Tá bem, obrigada, gente. Sigo, tá? E sigo com a ideia, esse trabalho de Frege sobre o estatuto lógico do número. Eu indiquei para vocês um texto do Badiou, indiquei e enviei. Tudo que eu tiver digitalizado eu vou enviar para vocês, né? E tem alguns colegas que estão sempre contribuindo, Gilberto, por exemplo. Mas o seminário 19 eu não tinha, essa versão reunida, né? O que eu vou apresentar aqui agora para vocês é o trabalho do Martin Klimkiewicz, que está na revista El Rey está desnudo. Esse trabalho eu enviei para vocês, ele está em espanhol, e ele faz uma síntese muito boa, muito clara, de Frege, e uma articulação com Lacan, com raras exceções. Por exemplo, as citações que eu trago de Lacan não estão no trabalho do Martin, né? Mas a maioria das coisas que vou apresentar para vocês consta desse trabalho dele. Frege, então, que foi o primeiro a formalizar a lógica, ele demonstra que os números naturais têm um fundamento lógico condicionado à ordem da linguagem. Só para lembrar, os números naturais são os números inteiros positivos. São os números que a gente usa para contar. São os cardinais. Lacan se utiliza um bocado das teses de Frege, mesmo antes delas terem sido comprovadas. Elas foram comprovadas 2 anos depois da morte de Lacan, e ele se utiliza dessas teses mesmo antes delas terem sido comprovadas, né? E foram comprovadas 58 anos depois da morte de Frege. Para Frege, o número é um objeto que não consta na natureza física, nem pode ser percebido através dos sentidos.
Para ele, o número surge do conceito, que é Begriff em alemão. Essa palavra vocês vão ver muito em Lacan. Ele muitas vezes não a traduz, né? Então, o número para Frege surge do conceito, da conceitualização. E isso é muito claro, por exemplo, se a gente pensar, como é que a gente distingue os objetos da nossa realidade? Né? Com o conceito. É a partir daí que a gente pode contá-los. Né? Vocês podem me dizer, conta. Eu vou dizer, conta o quê? Né? Os objetos que tem na minha mesa? Os objetos que tem nessa sala? Né? Quantos de vocês eu estou vendo? Conta o quê? Né? Nós vamos contar o quê? A gente tem que definir antes. A gente classifica os objetos a partir da sua conceituação. Isso a gente viu na teoria dos conjuntos. Né? Eles existem a partir de uma definição, a partir de uma correspondência, né, a uma definição axiomática. Citação número 7. Lacan, no seminário 3, a aula 11/4/56. Nenhuma teoria empirista é capaz de dar conta da mera existência dos primeiros números inteiros. Olha como ele já está afinado, né, com as teses de Frege, lá no começo, em 56, tá? Nesse sentido, da citação lacaniana, né, não há realidade fora do Begriff, não há realidade fora do conceito. O objeto existe a partir de um conceito que o realiza. A tese de Frege demonstra que o número, aquilo que diz respeito ao número, o que o número é, não se sustenta na natureza física, mas na natureza lógica do conceito. Se a gente considerar dois neologismos de Lacan, o materialismo e o fala-ser, a gente vê que vai exatamente na direção de Frege. O materialismo é um neologismo de Lacan que junta a junção de duas palavras, materialidade com a palavra mot, que em francês quer dizer palavra, tá? Aí dá materialismo. E a materialidade para Lacan, ela advém do significante. A materialidade para Lacan é linguageira, vem da linguagem, do significante. O falacer é um outro neologismo, que é a tradução de parler. É um neologismo de Lacan oriundo da inversão, de ser falante. Normalmente a expressão é o ser falante. Né? O ser vem antes e o falante depois. Primeiro ao ser, isso revela uma concepção, um modo de pensar o ser. Primeiro ao ser, depois à fala. Para Lacan é o contrário, ele subverte essa lógica e coloca a fala como anterior. É disso que fala esse neologismo lacaniano, que é o fala-ser. A fala que redunda em ser. Esses neologismos, se a gente os considera, a gente vê o quanto o encontro com as teses de Frege é super oportuno para Lacan. As teses de ambos, Frege e Lacan, rompem com o modelo tradicional da relação linguagem-realidade organizada em torno da representação. Não se trata de que a gente saiba contar, né, em virtude da linguagem apenas, não se trata só disso, né? Mas que a realidade se sustenta no número. A gente viu que a consistência se sustenta no número, certo? E a realidade se sustenta numa consistência, e essa consistência se dá a partir do número. Aqui, justamente nesse ponto, que Lacan critica a qualquer ontologia, ele chama a ontologia de vergontologia. Como é que a realidade se sustenta no número? Vamos pensar na nossa realidade na clínica. O sintoma, por exemplo. O que a gente considera um sintoma na clínica? Aquilo que é contável. Né? Por exemplo, isso apareceu uma vez aqui, outra vez ali naquela experiência, outra vez, me lembrei há 20 anos atrás. Né? Mais uma vez naquela outra situação. Ou seja, isso apareceu 5 vezes. Ou seja, o sintoma é aquilo que a gente pode contar. Frege demonstra que a existência do número está ligada ao conceito e é totalmente independente da natureza. Se algo existe, é em função do conceito que o realiza.
A abordagem que ele utiliza para demonstrar a sua tese é justamente a teoria dos conjuntos e seus desdobramentos lógicos. Com a teoria dos conjuntos, Frege postula que o objeto, ou seja, tudo o que existe, redunda de uma definição na qual encontra algum sentido. Tudo o que existe redunda de um conceito. Nesse ponto, ele se vale da teoria dos conjuntos para postular que o que é no mundo humano não é consequência de nenhuma natureza física, mas do conceito entendido como conjunto. A definição de conjunto, do ponto de vista lógico, implica em pelo menos 3 modalidades do 1. Tá? Eu já abordei todas elas hoje com vocês, mas sem nomeá-las. Vou nomeá-las agora. A primeira é a unicidade. A primeira das modalidades do 1 é a unicidade, que é global, é a unidade generalizada. Por exemplo, no conjunto cavalos, todos os cavalos estão incluídos, independentes de suas especificidades. A segunda modalidade do 1 é a unidade. Há o cavalo na dimensão geral, mas a unidade considera o objeto na sua diferença em relação aos demais. Por exemplo, o cavalo branco do Napoleão. Terceira modalidade do 1 é o número 1, que é a cardinalidade, que é o que permite contar e diferenciar os elementos de um conjunto. Para se definir um conjunto, é preciso fazer uma operação de equivalência entre 2 termos. Um termo e sua definição. Tá? Um termo, conceito ou conjunto são estabelecidos a partir de sua definição. Por exemplo, A é X. Isso quer dizer que A significa X. A é definido a partir de X, tá? Na teoria dos conjuntos, o objeto existe na medida em que faz parte de um conjunto cuja definição o realiza. Ou seja, o objeto é consequência de uma conceitualização baseada em uma equivalência entre 2 termos, que funcionam como definição do conjunto. Por exemplo, um exemplo ingênuo. O conjunto X dos números pares. Né? Conjunto X é igual a números pares. 2 é elemento do conjunto X, porque 2 é um número par. Ele corresponde a essa axiomática, a que define o conjunto. Para Frege e Lacan toma isso dele, o 1 provém do zero, não do nada. Não é do nada, é da inexistência lógica. O zero se origina do objeto logicamente impossível e que se conta por 1. Eu vou mostrar isso. Provando assim que o número não surge de nenhuma via empírica, mas da pura lógica. O zero seria a formalização lógica da inexistência. Então, vamos rebobinar essa fita, né? Como definir a inexistência lógica? Como defini-la em termos de conjunto? Qual é o conjunto que define a inexistência lógica? O conjunto que define a inexistência lógica é aquele que afronta o princípio da identificação. Por exemplo, 0 é diferente de 0. Tá? Ele afronta o princípio da identificação. O princípio da identificação é que 0 é igual a 0, x é igual a x, 2 é igual a 2. O conjunto que não existe é o que afronta esse princípio, tá? Que é o princípio da identificação. É aquele que postula que 0 é diferente de 0. Então, esse experimento é um experimento de uma ordem de realidade conceitual que parte de um ponto de partida que é mítico, no qual não há nada existente, mas é possível utilizar a conceitualização. Isso coincide com Lacan, no sentido de que não há realidade pré-discursiva. O que há primeiro é o símbolo operando. Bom, então, Frege parte da definição de inexistência, e vamos lá para os diagramas, abram isso as páginas, a página dos diagramas. O segundo, que é a inexistência. Para postular um conjunto, é preciso dar uma definição que funcione como equivalência entre pelo menos 2 termos, né? A gente acaba de ver isso. Seria x igual a y. O que quer dizer que y é significado de x.
Y é a significação de X, é a definição de X. A definição se dá a partir de uma equivalência entre esses dois termos, tá? X é igual a Y. Aquilo que existe como elemento desse conjunto existe a partir do conceito. A única operação possível é encontrar uma definição, então, do inexistente. E isso é feito a partir da refutação do princípio de identidade, onde x igual a x. Se o que existe é idêntico a si mesmo, x igual a x, se tudo que existe é idêntico a si mesmo, o que não é idêntico a si mesmo, x é igual a não x, ou x diferente de x, vai ser a definição do conjunto do inexistente, do conjunto do que não existe. Estou vendo o WhatsApp aqui. O conjunto do inexistente, então, se dá a partir da afronta desse princípio da identificação. Só é possível construir esse conjunto do inexistente em virtude do símbolo, por conta do símbolo, justamente. É o que Frege propõe. Isso vale para a matemática, né? Porque o significante pode ser diferente de si mesmo, né? X não pode ser diferente de X, 2 não pode ser diferente de 2, 2 diferente de 2 não existe para a matemática, mas para a linguagem existe, né? Por exemplo, se eu digo meu pai não é meu pai, é uma formulação plenamente possível. Não é tautológico, não é redundante, vocês são capazes de entender. Se eu digo, meu pai não é meu pai, pode querer dizer que meu pai que me criou não é meu pai biológico, meu pai não é meu pai porque não corresponde a um conceito de pai, sei lá, né? Mas essa é uma formulação possível, porque o significante é diferente de si mesmo. Pode ser diferente de si mesmo. Então, essa operação de equivalência X igual a não X, cria o conjunto vazio. Porque não existe nada que seja diferente de si mesmo. O conjunto vazio é um conjunto muito particular. É o único que não tem nenhum objeto. E é subconjunto de todos os outros conjuntos. Esse conjunto é um buraco. Vamos ver aí no esquema 3. Esse conjunto é um buraco na medida em que não tem nenhum objeto. E tem o zero como cardinal. A cardinalidade de um conjunto corresponde a quantos elementos ele tem. Então, quantos elementos tem o conjunto vazio? 0. Então, ele tem como cardinalidade o número 0, tá? A cardinalidade do conjunto, que tem 0 elementos, é o número 0. Deem uma olhada aí no esquema, o conjunto vazio, a definição desse conjunto pode ser x igual a não x, ou x diferente de x. A extensão desse conjunto não tem nenhum objeto, está vazio, e o cardinal é 0, que é o número que conta os seus elementos. Se a operação de conceitualização do inexistente vai dar no conjunto vazio, e a gente segue com a aplicação da regra de produção de conjuntos, o único conjunto possível de ser formulado a partir disso é uma primeira equivalência com a cardinalidade do conjunto vazio, que é o 0, tá? Quer dizer, o conjunto que viria, o passo lógico seguinte, o conjunto que viria logo depois do conjunto vazio seria, então, o conjunto do 0, 0 como elemento, tá? Então, depois de fundar o conjunto vazio, o passo é esse, o conjunto do número 0. Aí, deem uma olhada no esquema número 4, o diagrama 4. O conjunto definido pelos objetos equivalentes à cardinalidade. Eu estou com fome, já estou falando em carne. Né? Conjunto definido pelos objetos equivalentes à cardinalidade do conjunto vazio, que é o número 0. Tá? Essa operação funda o primeiro objeto. O primeiro objeto é o número 0. Primeiro ente objetivo, na medida em que alguma coisa cai dentro do conjunto definido por x igual a cardinal do conjunto vazio, tá? O cardinal do conjunto vazio é o 0. Então, por isso o 0 é o primeiro ente objetivo. Assim, Frege o coloca. Vamos ver, então,
esse esquema. Vocês estão vendo aí o conjunto do zero? Tem o zero como elemento desse conjunto. A definição desse conjunto é o cardinal do conjunto vazio, é o conjunto do cardinal do conjunto vazio, que seria o x igual a zero, né? A extensão, qual é o elemento que ele tem? É o número zero. Quantos elementos ele tem? Que é a cardinalidade desse conjunto, qual é? Outro modo de fazer essa pergunta: quantos elementos tem esse conjunto? 1. Então, a cardinalidade do conjunto de número zero corresponde a 1, tá? Vamos lá para a 8ª citação e a 9ª, que são ambas do seminário de 19, em aulas distintas. A 8ª citação. O conjunto vazio, portanto, é propriamente legitimado pelo fato de ser, se assim posso me expressar, a porta cuja transposição constitui o nascimento do 1. Citação seguinte. É notável que o conjunto se defina de tal maneira que o primeiro aspecto sob o qual aparece é o do conjunto vazio, e que, por outro lado, esse constitua um conjunto. Isso faz de um elemento um conjunto. O fundamento do 1, por causa disso, revela constituir-se propriamente do lugar de uma falta. O fundamento do 1 vem do lugar de uma falta. Trouxe essas citações mais para, acho que, mostrar para vocês o quanto Lacan se utiliza dessa formulação de Frege. Não só aí, né? Em vários momentos. Seguindo com a operação de definição dos conjuntos, a gente se depara com uma operação mais complexa, mas logicamente dedutível, baseada na função sucessora, cuja notação é n mais 1. Né? E a partir daí vai se formando uma série. A função sucessora, a gente pode enunciá-la da seguinte maneira: deem uma olhada aí nos diagramas, na página dos diagramas, número 5. O sucessor do conjunto 0, 1, o sucessor desse conjunto é a cardinalidade do conjunto 0, 1. O sucessor do conjunto 0, 1, se eu for ler as mensagens agora, eu vou me perder completamente. Vou ver se no final dá para recapitular e responder algumas coisas, tá? A função sucessor, então, a gente enuncia desse jeito. O sucessor do conjunto 0, 1, pensem no conjunto, tá aí, no esquema, no diagrama número 5, que tem como elementos o número 0 e o número 1. O sucessor desse conjunto é a cardinalidade do conjunto 0, 1, que é 2. E daí vai se formando uma série numérica. O sucessor, então, do conjunto que inclua o número 2, nós temos 0, 1 e 2. 3 elementos nesse conjunto, tá? Qual é a cardinalidade? É 3, tá? Seria 3. Daí vai se formando uma série numérica, e essa operação lógica engendra a série infinita dos números naturais. Citação a 10ª. A teoria dos conjuntos não tem outro objetivo, é de Lacan também. A teoria dos conjuntos não tem outro objetivo direto senão evidenciar como pode ser gerada a noção própria de número cardinal. O 1 surge como que do efeito da falta. Essa demonstração foi feita numa sequência, essa demonstração de Frege, mas ele destaca, Frege, que em termos lógicos acontece tudo de uma vez, tá? Ele demonstra isso sequencialmente, porque não há outra maneira de fazê-lo. Fica, então, demonstrado, logicamente, que a série dos números naturais é consequência do conceito. O que aqui se articula com a proposta de Lacan é a mudança do modelo da representação pelo de significante. Aqui a gente pode ver a potência desse modelo para a psicanálise de Lacan. Aquilo que não é representação da coisa em si, e sim, justamente,
que o existente é consequência da objetivação que o campo da linguagem produz. Uma materialidade de conceito que realiza existências, inclusive a nossa, né? E é dessa realidade material, que é a da linguagem, que a gente trata na clínica psicanalítica. Citação a 11ª. Onde quer que algum dia deva tratar-se de existência, sempre será em torno do que irá girar a questão. A existência, desde sua emergência primeira, enuncia-se prontamente por sua inexistência correlativa. Não há existência senão contra um fundo de inexistência. E ex sistere é extrair a própria sustentação somente de um exterior que não existe. Tá? A realidade, tal como a concebe Lacan, é efeito da operatória significante. Essa é a existência. E a consistência. Quando se parte do axioma no princípio era o verbo, e esse é de onde parte Lacan, né, que está no Evangelho segundo São João, quando a gente parte daí, a gente assume que o que existe é decorrente do verbo operando, não há realidade pré-discursiva. Vale lembrar que, do ponto de partida do experimento mental apresentado, né, não havia objetos, apenas símbolo operando. Citação a 12ª. Esse real de que estou falando, o discurso analítico, é a conta certa para nos lembrar que o acesso a ele é o simbólico. O acesso a esse real é o simbólico. Tá? Então, como pensar que o real está lá previamente? Não acessamos o referido real, senão no e através do impossível que somente o simbólico define. Isso é muito amparado nas teses de Frege, né? Essa afirmação de Lacan e essa concepção de real de Lacan, tá? Eu interrompo aqui e vou dar uma olhada, deixa eu ver se esse chat, nada. Vou dar uma olhada no WhatsApp para ver se consigo responder alguma pergunta, senão a gente faz por e-mail, tá? Só um minutinho. A Adriana me mandou as perguntas do chat. Obrigada, Adriana. A primeira do Bruno. Quando você diz da ontologia poética e da presença, creio que a questão da presença já estaria mais explicada pelo seminário do ano passado. Mas, por favor, fale mais do que quer dizer por poética e poesia. Assim, Badiou chama as ontologias da presença, por ontologias poéticas, que tem essa ideia da dissipação do ser como perdido. Ele chama de ontologias poéticas. Não sei se é isso que você está me... Se essa é uma designação de Badiou, tá? Que compara as ontologias da presença por ontologias poéticas. Né? Não sei se por uma espécie de nostalgia ao ser, né? Mas a ideia é essa, que a poesia tem essa espécie de maneira de lidar com o ser, e a matemática, o contrário, vai por outra via. Né? Por isso ele chama de ontologias poéticas. As ontologias da presença. Maria
Em qual seminário está a citação de Lacan sobre apresentação e pulsão? Não. Lacan não trabalha dessa maneira, ele não fala em apresentação, não que eu tenha conhecimento, tá? Mas a maneira como ele propõe o seu A1 e aquilo que ele indica como modo de pensar o A1, aqui no seminário 19, por isso eu escolhi essas aulas, que o A1, a afirmação, il y a de là, o A1, deve ser pensado à luz da teoria dos conjuntos. E o que trata a teoria dos conjuntos é de uma apresentação. Ele não coloca assim textualmente, tá? Mas se a gente vai na fonte em que ele indica para ler essa afirmação, a gente chega a essa conclusão, de que o A1 é uma apresentação da linguagem, tá? São muitas. Peraí. Função sucessora, alguém está me pedindo para repetir a parte da função sucessora. Função sucessora pode ser pensada a partir dessa formulação, lembram da matemática? N mais 1, tá? N mais 1. Função sucessora é N mais 1, tá? Então, a função sucessora, para você pensar o número seguinte, você soma 1 ao anterior. Você soma 1 ao anterior, tá? Nesse sentido, é uma coisa muito, muito simples de pensar, né? Kellen, essa ideia de que o 1 surge pelo efeito da falta, o 1 surge a partir do 0, não dá margem para entender o que Flávia refutou de um entendimento da teoria de Lacan, que o simbólico vem para nomear o real? O 1 surge do 0, não dá margem para entender o que eu teria refutado de um entendimento da teoria de Lacan, que o simbólico vem... Não, é justo o contrário. Como é que você pensou isso, Kellen? O 1 surgindo do 0 daria margem para entender. Ao contrário, o 1 surge do 0 da inexistência lógica, né? Ele não surge de uma coisa que eu conto como 1. Então, é justo o contrário. Eu acho que cai essa ideia da representação a partir desse modo de pensar, do estatuto lógico do número. Não entendo como é que você pode ter pensado isso, por que vias você... A Márcia Riso pede uma referência onde pode entender a origem do conjunto 0. Isso, mandei para vocês um livro de Frege sobre o fundamento da aritmética. Toda essa ideia está trabalhada ali, tá? Não, Lacan não inventou isso é Frege totalmente, tá? Isso que acabo de apresentar aqui é Frege, só que eu fui entremeando com as ideias de Lacan, né? Para mostrar o quanto ele se apropriou, fez um uso disso, o quanto isso, essa demonstração do estatuto lógico do número de Frege, né, ajudou Lacan a fundamentar a sua teoria da linguagem, tá? Alba, os filósofos costumam apresentar suas teorias para responder a outros filósofos. Então, a proposta de Badiou é uma resposta aos filósofos metafísicos. É uma afirmação. Mas, com quem está discutindo Badiou em O Ser e o Evento? É uma curiosidade, não sei. Não sei te responder. Né? Bom, de cara ele abre o livro confrontando filósofos e matemáticos. Badiou tem ambas as formações, né? Ele é um filósofo matemático. E ele confronta essas duas correntes, né? Esses dois campos de saber, e opõe a ontologia, as ontologias da presença, que são filosóficas, à ontologia matemática. Né?
dizendo que a resposta, e ele diz, eu acho que ele estabelece um diálogo entre essas duas coisas, ou uma discussão, né? E a resposta, a pergunta da filosofia sobre o ser, ele diz que quem vai responder é a matemática, são os matemáticos. Não é os filósofos que têm a resposta. Bom, essas são as que a Adriana me mandou, Karine tem outras. Acho que é a mesma, são as mesmas. Gilberto. É correto afirmar que Lacan fez o recorte apropriando-se de Frege para rodear o vazio do real pelo trabalho que, na última citação de hoje, será trabalhado pelo simbólico na análise? É correto afirmar. Rodear o real como o trabalho do simbólico na análise, o trabalho... Aqui eu acho que a gente tem que ter cuidado no seguinte, o vazio do real não é algo que está lá de antemão, e que o simbólico vai bordear, rodear. O vazio do real é uma criação do simbólico. Né? O real pensado como impossível, lógico, matemático, é uma criação do simbólico. Né? Então, falar em rodear, e eu acho que eu me expressei assim da outra vez, mas não fica bem dito dessa maneira, né? Porque dá margem a pensar, quando a gente fala em rodear o real, que nem o Suassuna que diz que ao redor do buraco tudo é beira, né? Esse buraco é criação do significante. E a gente vai trabalhar bem isso quando eu for trabalhar o tema do sujeito e do outro do ponto de vista topológico. Né? Essa é a lógica do desejo. Né? Que as voltas da demanda, né, vão criando essa borda, né, em torno da qual se organiza, se funda um buraco. Ali está o desejo. Né? Não sei se eu consegui te explicar, Gilberto, ou te responder. A Kelly. Parece que o zero só existe a partir do 1. Será isso? Não. O zero existe a partir da postulação de uma inexistência lógica. Tá? E a inexistência lógica, como Frege a propõe? Né? A propõe a partir do confronto do princípio da identidade. O confronto ou a desconstrução do princípio da identidade, que é, se tudo que existe é igual a si mesmo, se x é igual a x, se 2 é igual a 2, o que não existe do ponto de vista lógico? O que não existe? Aquilo que afronta ao princípio da identidade, que seria 2 é diferente de 2, x é diferente de x, ou x é igual a não x. É esse o postulado original, mítico, né, do conjunto do inexistente. Tá? Não é a partir do 1, é a partir da inexistência lógica, que ele comprova dessa maneira. Tá? Com a afronta ao princípio da identificação. Peraí. Ana Amorim. Pode-se dizer que o real deixa de ser real assim que é simbolizado. Mas sempre fica um resto? Não. É o contrário. Esse é um modo de pensar o real, tá? Mas esse modo de pensar o real aqui parte, me parece, né, da concepção de real como inefável, que está completamente amparado nas ontologias da presença, tá? Que é justamente isso,
que você coloca aqui, o real deixa de ser real, ou seja, ele estava lá, e assim que ele é simbolizado, ele deixa de ser real, passa a ser simbólico, mas fica um resto de real. Essa é a ideia do real como inefável, que está calcada, né, nas ontologias da presença. As ontologias da presença é um modo de pensar da metafísica ocidental que se sustenta todo nesse campo de presença, presença do ser, tá? Daí advém essa concepção do real como inefável. O real como impossível lógico matemático é passível de ser pensado, acho que a partir da matemática, né? E da ontologia matemática, como propõe Badiou. Então, é o contrário que estou propondo vocês pensarem, o contrário disso aqui. Deixa eu ver se tem mais. A pergunta da Kelly, ela disse depois, tem a ver com a crítica de que o real. A pergunta da Kelly tem a ver com a crítica de que o real pré-existe ao simbólico. A Márcia faz a seguinte pergunta: a matemática inventada pelo homem é um bom caminho para pensar o homem, como propõe Badiou? Não, o Badiou não propõe pensar o homem a partir da matemática. A tese dele não é uma tese sobre o mundo, é uma tese sobre o discurso, é uma tese sobre a linguagem, tá? Então, não tem a intenção de pensar o homem. Nem Lacan tem a intenção de pensar o homem. Quem pensa o homem é a psicologia, por exemplo. Alba, Begriffsschrift foi traduzido para o italiano como ideografia, e acho que a tradução francesa também é utilizada a ideografia. Isso é interessante para pensar. Sim, e a citação que eu trouxe de Frege, a primeira, traz exatamente essa palavra, ideografia. Mas para o português foi traduzido por conceitografia. Sim, isso é interessante para pensar a questão da desontologização, exatamente. Exatamente, Alba. Uma pergunta do Ian. Algum texto sobre ontologia da presença? É esse, que eu mandei para vocês. O ser e o evento do Badiou, tá? Que é difícil, é um osso duro de roer, mas me parece, assim, muito rico para pensar essas ideias de Lacan. Muito. Mais alguma questão? Bom, não sei o que houve por aqui com o meu chat, não faço a menor ideia, continua do mesmo jeito, dando erro. Nós vamos estudar a melhor forma de transmitir o seminário, tá? Não sei se foi muito proveitosa, porque a gente não consegue ter uma interação, né, muito boa, mas vamos ver como é que fica a próxima, tá? Vamos ver o que fica melhor. Eu sei que eu vou conseguir dividir a tela com vocês pelo YouTube, e normalmente o chat funciona super bem, tá? Mas nós vamos decidir como serão as próximas, tá? Então, daqui a 15 dias, eu acho que se não tem mais pergunta nenhuma, eu vou encerrar por aqui. E daqui a 15 dias a gente continua trabalhando esse tema, tá? E vou tentar mandar a bibliografia para vocês o mais rápido possível, assim que eu conseguir me organizar, tá bem? E depois encaminho a gravação. Boa noite para todos e até a próxima. Tchau.